E se eu te dissesse que tudo o que você está vivendo agora, seus medos, seus bloqueios, sua falta de energia, não é fruto da sua realidade, mas do tipo de pensamento que você repete todos os dias? Que a forma como você pensa é o verdadeiro filtro que molda a sua vida. Este não é um vídeo para te motivar por alguns minutos. É um convite direto para que você reprograme sua mente desde a raiz. Porque o pensamento positivo não é um clichê, é uma ferramenta poderosa, científica e transformadora que poucos estão usando de forma consciente. Prepare-se para romper com os padrões mentais que têm te mantido preso, para descobrir como sua mente realmente funciona e como você pode usá-la a seu favor. Aqui não estamos para imaginar coisas bonitas, estamos para treinar a mente para que ela te liberte. Se você está pronto para deixar de ser escravo de pensamentos sombrios, se quer aprender a direcionar sua energia para o que constrói em vez do que destrói, fique, porque você está prestes a descobrir o segredo que pode mudar tudo. Antes de começar, escreva nos comentários esta frase: hoje escolho pensar positivo. Sou estoico. Escreva com intenção como um compromisso com você mesmo, porque ao colocar isso em palavras, sua mente começa a registrar essa decisão. E repeti-la não é apenas uma ação simbólica, é um ato de reprogramação. Cada vez que você declara isso, reforça a ideia de que quem tem o controle é você, que é você quem decide como pensar. Então faça isso agora mesmo, e que essa frase fique gravada no seu subconsciente como o primeiro passo rumo à sua transformação. Lição 1: o pensamento positivo pode mudar a estrutura e a função do seu cérebro. Hoje quero que você escute isso com atenção. O seu cérebro não é uma estrutura rígida, fixa ou determinada pelo seu passado. É uma ferramenta moldável, uma tela que responde aos seus pensamentos como se fossem pinceladas que lhe dão forma. E aqui está o mais poderoso de tudo. Cada pensamento positivo que você escolhe ter, cada vez que decide focar no que é bom, no que é possível, no que você pode mudar, está literalmente reescrevendo o seu cérebro. Isso não é uma metáfora bonita, é ciência. Chama-se neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de mudar suas conexões internas através da repetição, da intenção e da atenção. Quando você se levanta de manhã e em vez de pensar mais um dia igual, diz hoje é uma nova oportunidade, está ativando áreas do cérebro que fortalecem sua motivação, sua criatividade e sua capacidade de recuperação emocional. O que pensamos não afeta apenas como nos sentimos, também muda fisicamente a forma como o cérebro funciona. Pessoas que praticam gratidão, afirmações positivas ou visualizações construtivas não apenas se sentem melhor, seus cérebros começam a operar de forma diferente. As redes neurais responsáveis pelo otimismo, empatia, autorregulação emocional e tomada de decisões se tornam mais fortes. Como um músculo que se treina, e não se trata de negar a realidade, nem de fingir que tudo está bem quando não está. Trata-se de treinar-se para ver o lado útil, para descobrir o que se pode fazer mesmo no meio do caos. Porque o que você pensa constantemente se transforma no que você sente. E o que você sente determina como age, e suas ações dia após dia moldam sua vida. Tudo começa na sua mente. Escreva todas as manhãs 3 coisas pelas quais você é grato. Não importa se são pequenas. Pode ser o fato de ter um teto, uma xícara de café quente ou simplesmente estar vivo. Essa prática diária reconecta seu cérebro com o lado positivo. Faça isso por 21 dias e verá que sua mente começará a buscar automaticamente aquilo que você tem, aquilo que pode controlar. Repita afirmações que te fortaleçam. Não basta pensar uma vez.
Diga em voz alta: convença-se, sou capaz e estou aprendendo a ser mais forte. Minha mente é minha aliada, não minha inimiga. Com o tempo, seu cérebro começará a acreditar nisso e agir como se já fosse verdade. E quando surgirem os pensamentos negativos, porque eles vão surgir, não lute contra eles. Observe, questione e depois substitua. Pense: isso que estou pensando é útil, me ajuda a avançar ou me afunda. E se não serve, não alimente. Você pode escolher outro pensamento, um que te fortaleça, um que te faça seguir em frente. Segundo o estoicismo, você não controla tudo o que acontece fora de você, mas sempre pode controlar o seu julgamento sobre isso. Isso é o que faz a diferença entre uma vida de sofrimento e uma vida de crescimento. Epicteto dizia que não nos afeta o que nos acontece, mas o que pensamos sobre o que nos acontece. E agora a ciência confirma que esses pensamentos não apenas mudam nosso estado emocional, mudam o cérebro. Você decide se fortalece a rota do medo ou da coragem, da reclamação ou da gratidão. Toda vez que escolhe focar em algo positivo, mesmo que pequeno, está dando instruções novas à sua mente. E o seu cérebro escuta. Então comece hoje. Não espere estar motivado, que tudo esteja perfeito ou que chegue um sinal divino. O sinal é você. A decisão está na sua mente. E se você tomar essa decisão, verá como pouco a pouco tudo muda. Porque quando sua mente muda, seu mundo muda. Não porque o mundo seja diferente, mas porque agora você o vê com outros olhos. Com olhos treinados para encontrar o que é bom, para criar soluções, para caminhar com esperança. E isso, acredite, não tem preço. Isso transforma sua vida pela raiz. Lição 2. Existem dois sistemas de pensamento: o automático inconsciente e o consciente. Sua mente opera em dois níveis, um que age sem que você perceba e outro que exige sua atenção plena para funcionar. A maioria das decisões que você toma, dos julgamentos que faz e até das emoções que sente vem do sistema automático, o que chamamos de sistema 1. É rápido, impulsivo e funciona como um piloto automático. Você não precisa pensar para que ele atue. E isso, embora seja útil em certas situações, como reagir a um perigo imediato, também é o mesmo sistema que te faz repetir padrões negativos, julgar sem refletir, se preocupar por hábito ou reagir sem consciência. É aí que entra o sistema 2, sua mente consciente deliberada, disciplinada. Esse sistema é mais lento, sim, mas também é aquele que permite que você faça escolhas. É ele que decide se o pensamento que acabou de surgir merece ser escutado ou deve ser descartado. É ele que observa com distância, que pausa antes de reagir, que questiona, que escolhe. E esse sistema não se ativa sozinho. Ele se treina. Ele se fortalece com prática diária, com intenção, com esforço. Hoje quero te convidar a observar. Simples assim. Observe o que você pensa, o que sente, sem se julgar, mas com firmeza. Não se deixe arrastar por todo pensamento que aparece. A mente produz pensamentos como o coração bate ou os pulmões respiram. Nem todos são verdadeiros. Nem todos são seus. Nem todos merecem sua atenção. Mas todos merecem ser observados antes de serem aceitos. Por isso, toda vez que você se pegar dizendo não consigo, isso sempre acontece comigo, não sou suficiente. Pare. Não aceite como fato. Ative seu sistema 2. Pergunte-se quem disse isso. De onde vem esse pensamento? Ele me serve ou me limita? É verdade ou é um eco do medo? E se não te ajuda, mude-o. Responda. Substitua por algo mais consciente, mais poderoso, mais alinhado com quem você deseja se tornar. Porque sim, é possível reprogramar a mente. E sim,
Você pode direcioná-la para o que constrói, não para o que destrói. Faça este exercício ao longo do dia, sempre que sentir que algo te incomoda, te desestabiliza ou desperta ansiedade. Repita para si mesmo: vou observar, não reagir. Essa frase sozinha pode interromper o ciclo do pensamento automático. Pode fazer com que o sistema 2 assuma o controle, mesmo que por alguns segundos. E com o tempo, esses segundos viram minutos, depois horas, até que sua mente comece a agir, não pelo impulso, mas pela escolha. Nesse ponto, os estoicos já tinham avançado há séculos. Eles compreendiam que o mais importante não era o que acontecia fora de nós, mas como interpretávamos e respondíamos a isso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: se algo externo te incomoda, não é a coisa em si que te perturba, mas o seu julgamento sobre ela. E você pode mudar esse julgamento agora mesmo. Essa é a essência do sistema 2. A capacidade de interromper a reação automática e escolher uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Com essa prática, o que você conquista não é apenas calma, é reprogramar sua mente, é construir novas rotas neurais que te preparam para o equilíbrio, a clareza, o controle emocional. Você deixa de ser vítima dos seus pensamentos e passa a ser o criador deles. E isso muda tudo. Porque se você pode dominar sua mente, pode transformar completamente sua vida. Cada vez que você escolhe conscientemente não reagir como sempre, cada vez que decide observar em vez de explodir, está exercitando esse sistema mental que te eleva. No começo é desconfortável, sim, porque o automático é mais fácil. Mas o fácil não leva longe. O consciente sim, o deliberado sim. E se você fizer isso dia após dia, esse sistema 2 se tornará mais forte do que qualquer impulso. Então não se esqueça, você não é o que pensa, você é aquele que observa o que pensa. E a partir daí, pode escolher qual história contar, qual caminho seguir e em que versão de si mesmo deseja se transformar. Lição 3. Focar em imagens e pensamentos positivos produz mudanças duradouras na atividade cerebral. Sua mente não distingue o que você vê com os olhos do que você imagina com intensidade. As imagens que você sustenta dentro de si, aquelas em que decide focar com clareza, acabam moldando não apenas seu estado emocional, mas também seu cérebro. Isso não é uma ideia abstrata. É um fato comprovado pela neurociência. Quando você treina sua mente para focar em imagens positivas, está criando novas rotas no seu sistema nervoso, fortalecendo áreas cerebrais relacionadas à regulação emocional, à atenção sustentada e à resiliência. E o mais impressionante é que esses efeitos não são passageiros. Estudos mostram que uma prática constante de visualização positiva pode continuar trazendo benefícios até 6 meses depois, mesmo que você pare com o exercício. Isso significa que o que você imagina conscientemente não impacta apenas o seu presente. Você está semeando mudanças que o acompanharão no futuro. Imagine por um momento o que pode acontecer se você visualizar, todos os dias, uma versão forte, serena e focada de si mesmo, enfrentando os desafios sem se quebrar. Imagine treinar sua mente para que, mesmo diante da dificuldade, ela já saiba para onde ir, para a esperança, para a calma, para a possibilidade. Essa é a verdadeira transformação. Não se trata de ignorar os problemas, mas de direcionar sua atenção para aquilo que te fortalece. A atenção é um dos recursos mais valiosos que você tem, e onde você a coloca, aquilo cresce. Se todos os dias você foca no que falta, no que pode dar errado, no medo, sua mente se condiciona a reagir com escassez e ansiedade. Mas se, em vez disso,
você dedicar apenas 10 minutos por dia para imaginar com clareza aquilo que deseja construir, não a partir do desejo ansioso, mas da calma e da certeza, sua mente se reorganiza. Sua percepção muda. Sua atitude se alinha com essa visão. Comece de forma simples. Feche os olhos e visualize com detalhes uma cena em que você se vê calmo, resolvendo uma situação que hoje te preocupa. Sinta seu corpo relaxado, sua respiração profunda, sua mente centrada. Faça isso todos os dias. No início pode parecer insignificante, mas com a prática, você vai notar que sua mente começa a retornar sozinha a esse estado. Essa imagem se transforma em uma âncora emocional, um guia interior, e em momentos de tensão, em vez de se perder no caos, você voltará para aquilo que já ensaiou dentro de si. Você não precisa esperar que as coisas mudem do lado de fora. Pode mudar por dentro, e isso fará com que veja tudo com outros olhos. Foco positivo não é negar a realidade, é treinar-se para responder a partir de uma versão mais elevada de si mesmo. E essa versão não nasce do acaso. Ela se constrói com prática, com intenção e com paciência. Os estoicos já sabiam que, mesmo que não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos sim treinar nossa percepção. Epicteto dizia: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Hoje a ciência confirma isso. Ao escolher imagens que te fortalecem, você está mudando a forma como interpreta o mundo. E quando sua interpretação muda, sua experiência muda também. A visualização não é apenas uma ferramenta para alcançar metas. É uma forma de higiene mental. Cada vez que você foca em uma imagem positiva com presença e detalhe, está expulsando pensamentos automáticos que sabotam sua paz. Está rompendo padrões repetitivos que não ajudam. E está dizendo ao seu cérebro: é isso que eu quero cultivar. E o cérebro responde. Com o tempo, essa prática te oferece uma mente mais serena, uma atenção mais estável e uma postura que não se desfaz diante da tempestade. Porque você não está mais à mercê do ambiente. Está enraizado na sua própria visão. Uma visão clara, positiva e poderosa. Essa é sua verdadeira força. E ela está disponível para você, todos os dias, se você decidir treiná-la. Lição 4. Cuide do que você consome mentalmente e cerque-se de influências positivas. Sua mente é como um jardim. O que você planta nela, cresce. Se dia após dia, você permite que pensamentos tóxicos, imagens negativas, vozes cheias de reclamações ou medo entrem, não pode esperar que floresçam a paz ou o entusiasmo. Assim como você cuida do que come para se sentir bem fisicamente, também deve cuidar do que consome mentalmente se deseja se sentir bem emocionalmente. Tudo o que você vê, ouve, lê e as pessoas com quem convive têm um efeito direto sobre seu estado de ânimo, sua energia, seus pensamentos e a forma como interpreta a vida. Cada vez que você se expõe a notícias sensacionalistas, redes sociais cheias de comparações ou conversas carregadas de pessimismo, está permitindo que sua mente se encharque de um ambiente que apaga sua luz interior. Talvez não perceba de imediato, mas aos poucos você se sente mais cansado, mais irritado, menos motivado. E isso não é por acaso. É o ambiente atuando sobre você. Seu cérebro absorve tudo o que vê e ouve, e isso molda a maneira como você pensa e sente. Mas a boa notícia é que você pode escolher. Pode proteger esse espaço mental como um santuário. Pode selecionar o que entra e o que não entra. Faça o exercício de observar como se sente depois de consumir certos conteúdos. Se ao terminar de assistir a um programa, navegar nas redes ou conversar com alguém, você sente ansiedade, raiva ou exaustão, aí está um sinal. Não se trata de viver isolado, mas de ser intencional. Se algo rouba sua paz, tira seu foco ou enfraquece seu ânimo, imponha limites.
Nem tudo merece sua atenção, nem tudo merece sua energia. Ao mesmo tempo, busque aquilo que te eleva, pessoas que te inspiram, conteúdos que te fazem refletir, histórias que te lembram o lado bom da vida, músicas que acendem sua alma. Encha sua mente com estímulos que te conectem com a sua melhor versão, não com a versão mais apagada de si mesmo. Lembre-se, o que você consome hoje será a base do que pensará amanhã. E o que você pensar amanhã será o que sentirá e viverá depois. É uma corrente. Rompa o ciclo da negatividade no ponto de entrada. O que você permite que entre em sua mente, você pode construir um ambiente mental que te sustente nos dias difíceis. Mas para isso, precisa fazer uma limpeza consciente. Faça uma auditoria do que está permitindo entrar em sua vida. Você está cercado de pessoas que vivem reclamando, está vendo conteúdos que te fazem se sentir pequeno, insuficiente ou constantemente em alerta, está alimentando sua mente com medo mais do que com possibilidades, e então chegou a hora de mudar sua dieta mental. O estoicismo já ensinava isso. Você não tem controle sobre o que está fora, mas tem total controle sobre o que decide permitir dentro de si. Epicteto dizia: cuide mais da sua alma do que do seu corpo, pois é o que está dentro que define o que está fora. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma prática diária. Se você escolhe o que deixa entrar, escolhe também o tipo de energia com a qual vai enfrentar a vida. Comece com pequenas atitudes, escolha iniciar o dia ouvindo algo que te inspire, em vez de assistir às notícias cheias de tragédias. Troque 10 minutos de redes sociais por 10 minutos de leitura edificante ou de silêncio consciente. Cerque-se de pessoas que falam com esperança, que te desafiem a crescer, que celebrem suas conquistas e te impulsionem. Às vezes, você não precisa mudar o mundo inteiro, só precisa mudar o que alimenta sua mente. A estabilidade emocional não é obra do acaso, é fruto de decisões diárias. Se você quer uma mente clara, firme e positiva, então proteja-a. Seja o guardião da sua atenção e lembre-se: onde você coloca seu foco, ali sua vida vai florescer. Lição 5. 1 hora por dia dedicada a si mesmo pode transformar sua vida. Dedicar 1 hora por dia só para você não é um luxo, é uma necessidade. É o ato mais poderoso de respeito ao seu próprio potencial. 1 hora que você não dá ao mundo, nem às urgências, nem às distrações, mas sim ao seu crescimento pessoal. A maioria das pessoas vive presa em rotinas que repetem sem questionar. Acordam, cumprem obrigações, correm o dia inteiro, se esgotam e vão dormir esperando que algo mude no dia seguinte. Mas nada muda se você não muda. Nada melhora se você não cria espaço para o que é importante. E o que é importante é você. 1 hora por dia não é muito, mas se usada com foco pode te transformar. Imagine dedicar esses 60 minutos para ler livros que te ensinam algo útil, para escrever o que pensa e assim se conhecer melhor, para treinar seu corpo e sentir-se mais forte, para aprender uma nova habilidade, para trabalhar em um projeto que está adiando há tempos, para revisar suas metas e avaliar seus hábitos. Tudo isso cabe em 1 hora. Tudo isso constrói, mas exige intenção. Não se trata de encontrar essa hora, trata-se de criá-la, porque o tempo nunca mais aparece. Sempre haverá algo mais para fazer. Sempre haverá desculpas. Sempre haverá cansaço. Mas é você quem decide se suas desculpas são mais fortes que seu futuro. Se sua preguiça é mais importante que sua transformação. O segredo não está em fazer muito em um só dia. O segredo está em fazer um pouco todos os dias, sem falhar. Porque a constância vence a intensidade. Porque um hábito diário, mesmo que pareça pequeno, muda sua estrutura mental, sua autoconfiança, sua visão sobre si mesmo. E isso é algo que poucos entendem. Pensam que mudar de vida significa fazer algo enorme,
radical. Mas não. Mudar de vida é sentar-se todos os dias para se treinar, se lapidar, avançar um pouco. É não desistir depois de um dia ruim. É recomeçar quando falha. É dizer, esta hora é minha e ninguém tira de mim. E quando você faz isso dia após dia, começa a notar a diferença. Você já não reage da mesma forma. Já não procrastina da mesma forma. Já não se trata da mesma forma. Torna-se mais consciente, mais focado, mais forte. Essa prática tem um poder profundo, porque não transforma apenas seus resultados, transforma sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. Alguém comprometido consigo mesmo. E quando você é isso, o mundo te trata de forma diferente. Porque você emite uma energia diferente. Uma pessoa disciplinada não precisa gritar, isso se vê no olhar. Uma pessoa focada não precisa impressionar, o progresso fala por ela. E tudo começa com uma decisão: dedicar 1 hora por dia a si mesmo. Seja brutalmente honesto consigo. Pergunte-se quantas horas por dia você entrega ao externo e quantas a você. Quanto tempo você dá ao que é urgente, ao que não constrói, ao que apenas te desgasta. E depois decida, isso vale mais que sua paz, seu crescimento, sua visão. Se a resposta for não, então comece hoje. Não importa se for difícil. Não importa se no início você não souber exatamente o que fazer nessa hora. O importante é protegê-la. O importante é mantê-la. Porque só quando você se torna uma prioridade, o resto começa a se organizar. Os estoicos acreditavam que o domínio de si mesmo é a base de toda virtude. Sêneca dizia que devemos retirar-nos para dentro de nós mesmos todos os dias, mesmo que por pouco tempo, porque nesse tempo encontramos clareza, propósito e força interior. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Só precisa ser capaz de se dar 1 hora, com intenção, com disciplina, com amor próprio. Não subestime o que pode acontecer se fizer isso todos os dias por 1 semana, depois por 1 mês, depois por 1 ano. Você não será mais a mesma pessoa, não pensará igual, não agirá igual, terá uma direção, uma estabilidade, uma força que os outros perceberão, mesmo sem saber de onde vem, e virá de você, da sua decisão de dedicar tempo a si mesmo todos os dias. Então faça isso, não amanhã, hoje, porque a cada dia que você adia se afasta do que pode se tornar, e a cada dia que faz, se aproxima. Lição 6. Escreva e responda perguntas positivas várias vezes ao dia para reprogramar sua mente. Sua mente se move na direção para onde você aponta suas perguntas. Se todos os dias você se pergunta, por que tudo dá errado para mim? Seu cérebro encontrará respostas para justificar essa visão. Mas se você mudar a pergunta e disser, o que está funcionando na minha vida hoje? Sua mente começará a trabalhar a seu favor. A chave não é apenas pensar positivamente, mas treinar seu cérebro para buscar ativamente o que está funcionando, o que você já tem, o que pode controlar. E isso se consegue através da repetição intencional de perguntas positivas. Escrever e responder perguntas que te elevam não é um exercício banal, é uma ferramenta de reprogramação profunda. Cada vez que você se faz uma boa pergunta, está dando uma direção à sua mente. Está dizendo, foque aqui, veja isso, encontre respostas no que constrói, e sua mente obedece. Porque sua mente está sempre tentando responder alguma coisa. O problema é que muitas vezes você faz as perguntas erradas. Perguntas que te sabotam, que te afundam, que te enchem de ansiedade. E se eu fracassar? E se nada mudar nunca? Por que eu sou assim? E essas perguntas te mantêm preso. Mas você pode mudar a direção. Imagine que todas as manhãs, você se senta por 5 minutos e escreve estas 5 perguntas. Por que me sinto grato hoje? Que oportunidade este dia está me oferecendo?
O que posso aprender com o que estou vivendo? A quem posso ajudar hoje? O que posso fazer para me aproximar da minha melhor versão? Você não precisa dar respostas longas, só precisa respondê-las com sinceridade. Mesmo que no começo as respostas pareçam pequenas ou repetidas, o importante é o ato de direcionar sua mente para o positivo. Faça isso 3 vezes ao dia. De manhã para começar o dia com intenção, ao meio-dia para redirecionar sua energia, e à noite para encerrar com gratidão. São 5 perguntas, 15 respostas todos os dias. Não leva mais que 15 minutos, mas a mudança que isso gera é imensa, porque esse exercício constante começa a alterar sua estrutura mental. Aquilo que antes passava despercebido, como uma pequena conquista ou um momento de paz, agora será notado, porque sua mente estará treinada para perceber, e isso muda sua energia, muda sua atitude, muda seu jeito de falar, de decidir, de reagir, porque você não está mais no modo automático, reagindo com medo ou escassez. Você está no comando refletindo com consciência, e isso se nota. Você não precisa que tudo na sua vida mude para se sentir melhor. Basta mudar a forma como você enxerga a sua vida. E as perguntas são o melhor ponto de partida. A maioria das pessoas vive esperando por respostas, mas não se dá o trabalho de revisar as perguntas que faz a si mesma todos os dias. E é aí que tudo começa. A qualidade da sua vida depende em grande parte da qualidade das perguntas que você faz. Se todos os dias você escolhe boas perguntas, a cada dia dá um passo em direção a uma mentalidade mais forte, mais equilibrada, mais otimista. Na filosofia estoica, o exercício constante da reflexão interna era um pilar fundamental. Marco Aurélio escrevia em suas meditações como forma de examinar sua alma, corrigir seu foco e manter-se no caminho. Os estoicos sabiam que não basta viver, é preciso viver com atenção, e se questionar com honestidade é uma das formas mais poderosas de atenção. Então comece hoje. Pegue um caderno, escreva suas 5 perguntas, leve-o com você, pare 3 vezes ao dia e responda, não como uma obrigação, mas como um ato de amor próprio. Porque toda vez que você escolhe uma boa pergunta, está escolhendo uma boa direção. E toda direção positiva te aproxima da vida que realmente deseja construir. Faça isso por 30 dias. Você verá seu diálogo interno se transformar. Verá as emoções negativas perderem força. Verá que mesmo no meio do caos existe algo dentro de você que permanece calmo, focado, grato. E tudo começou com uma pergunta. Lição 7. Aprenda a deixar ir o que te faz mal. Aquilo que você não solta, te pesa. E o que te pesa, te trava. Agarrar-se à raiva, ao rancor, à dor do passado é como caminhar com uma mochila cheia de pedras que você mesmo escolheu carregar. Talvez alguém tenha te decepcionado. Talvez você esperava algo que nunca chegou. Talvez tenha sido você quem errou. Mas se decide sustentar essa dor repetidas vezes, revivê-la, relembrá-la, repeti-la na mente como se fosse um filme que você não consegue parar de assistir, torna-se prisioneiro de algo que já passou. E enquanto vive preso ao que já não está, não consegue avançar para o que ainda pode chegar. Aprender a deixar ir não é se render, nem esquecer, nem fingir que nada aconteceu. É um ato de poder. É olhar para si mesmo com honestidade e dizer, isso já não me serve, isso já não me constrói. Isso está roubando minha paz. É um processo, às vezes lento, às vezes doloroso, mas sempre libertador, porque o rancor não pune o outro, ele pune você. O ressentimento não muda o passado, só envenena o seu presente. E o apego a algo que já acabou apenas te mantém preso a uma versão antiga de si mesmo. Uma versão que já precisa ser renovada. Deixar ir também significa perdoar. E às vezes,
O perdão mais difícil é o que você deve a si mesmo, pelo que fez, pelo que permitiu, pelo que não soube lidar. Mas você não é essa versão. Você não é os seus erros. Você é o que faz agora com o que aprendeu. Se fala consigo mesmo com culpa, se paralisa. Se fala com compreensão, se transforma. Então respire. Reconheça o que aconteceu. Aceite como isso te fez sentir. E depois solte. Não porque o que aconteceu tenha sido certo, mas porque você já não quer mais carregar isso. Também é necessário soltar pessoas. Existem vínculos que foram importantes, mas que hoje só trazem confusão, cansaço ou dor. Relações que te apagam, que te drenam, que não respeitam o seu valor. E se você decide ficar por costume, por medo ou por apego, está negando a si mesmo a chance de algo melhor. Às vezes, o mais corajoso não é resistir, é ir embora, afastar-se sem rancor, sem escândalo, sem precisar explicar tudo, apenas com a certeza de que sua paz vale mais. Soltar também significa deixar morrer expectativas. Aqueles planos que você fez e que não deram certo. Aquela ideia de como a vida deveria ser. Porque às vezes você se agarra a um ideal que já não combina com quem você é agora. E ao fazer isso, não enxerga as novas oportunidades que estão ao seu alcance. Não é fácil abrir mão de um sonho, mas às vezes não se trata de desistir, e sim de redirecionar sua energia para algo mais autêntico, mais alinhado, mais seu. Quando você aprende a deixar ir, você cria espaço. Espaço mental, emocional e até físico. Espaço para respirar, para ouvir sua verdadeira voz, para recomeçar com menos peso. E é nesse espaço que o novo chega. Novas pessoas, novas ideias, novas oportunidades que antes não podiam entrar porque você estava cheio de coisas que já não deveriam estar ali. No estoicismo, deixar ir não é passividade, é sabedoria. É reconhecer que nem tudo depende de você. Epicteto dizia, algumas coisas dependem de nós e outras não. A sabedoria começa ao distingui-las. E aquilo que não depende de você, o passado, as decisões dos outros, o que não deu certo, precisa ser solto, não como sinal de fraqueza, mas como uma demonstração de força interior. Faça o exercício, feche os olhos, pense naquilo que ainda te dói, dê um nome a isso, respire. E agora, com calma, repita para si mesmo, eu escolho soltar isso, eu escolho me libertar. Talvez não desapareça de imediato, mas a cada vez que você repete, algo dentro de você começa a mudar, e um dia você percebe que já não dói como antes, que já não te controla, que já não te define. Esse é o início da sua liberdade, e nessa liberdade, há paz, há força, há espaço para florescer de novo. Solte, e permita que o novo chegue. Lição 8. Acredite que coisas boas estão por vir. A vida tem curvas, pausas e tempestades. Há dias em que parece que nada melhora, que tudo está parado ou se desfazendo. E é justamente nesses momentos que você mais precisa acreditar. Acreditar que o bem está a caminho, mesmo que ainda não possa ver. Acreditar que o que está vivendo não é o fim, mas uma transição. Como o inverno que parece interminável, mas que sempre inevitavelmente dá lugar à primavera. Essa crença, essa fé de que as coisas vão melhorar, não é ingenuidade, é poder. Porque o que você acredita guia suas ações, e suas ações constroem sua realidade. Quando você acredita que coisas boas estão por vir, sua mente se abre. Você começa a enxergar opções onde antes só via paredes. Se permite tentar mais uma vez. Se levanta mesmo depois de ter caído 10 vezes, porque acredita que vale a pena continuar. E é isso que faz a diferença entre quem afunda e quem avança. Não é sorte. É uma escolha alimentar a fé, enquanto o outro se deixa consumir pela dúvida. E sim, eu sei, nem sempre é fácil. Às vezes,
a realidade parece gritar o contrário, mas é aí que entra a sua decisão. Você pode se deixar levar pelo que vê hoje, ou pode se ancorar no que espera para amanhã. Pode repetir o que te frustra, ou pode declarar o que deseja. Use suas palavras. Diga com força: o bem está chegando, estou superando isso, isso também vai passar. Não diga para convencer os outros. Diga para lembrar a si mesmo, porque as palavras têm força, e quando repetidas com intenção, transformam seu estado interior. Transforme essa crença em um hábito diário. Ao acordar, em vez de começar com pensamentos de preocupação ou peso, repita uma frase de esperança. Escreva. Diga em voz alta. Sinta como isso muda sua energia. E quando um obstáculo ou dúvida aparecer, repita novamente. Você não precisa ver a solução completa. Só precisa manter-se aberto para o que está por vir. Essa abertura muda tudo. E esperança não é passividade. Não é cruzar os braços esperando que a vida resolva tudo. A verdadeira esperança é uma energia que te impulsiona a agir, a buscar, a não desistir. É uma força que diz: mesmo que agora não pareça, isso vai passar, e algo melhor vai chegar. E quando você é guiado por essa força, tudo se torna mais possível. Não porque as circunstâncias mudem imediatamente, mas porque você muda diante delas. Os estoicos sabiam que a mente humana podia encontrar paz mesmo em meio à adversidade, se fosse treinada para pensar na direção certa. Marco Aurélio escreveu: não deixe sua mente roubar sua esperança. Para os estoicos, mesmo que não possamos controlar o mundo externo, sempre podemos controlar o que escolhemos pensar, no que decidimos acreditar. Acreditar que o bem está a caminho é um ato de disciplina mental. Nem sempre é natural, mas sempre vale a pena. Tire um tempo para imaginar como você quer que sua vida seja, não para viver em fantasia, mas para dar à sua mente uma imagem clara para a qual se mover. Clareza de visão alimenta a fé, e a fé te mantém firme quando o processo é lento. Imagine, visualize e afirme. Você não precisa saber como vai acontecer, só precisa se manter aberto à possibilidade de que vai acontecer. Cada vez que você escolhe a esperança em vez da reclamação, cada vez que acredita que algo bom está sendo preparado para você, está construindo uma atitude que te sustenta. E essa atitude muda seu caminho. Porque quem caminha com fé, caminha com mais força, mais calma e mais direção. A vida responde àqueles que decidem continuar mesmo na neblina. Então acredite. Acredite mesmo sem ver. Acredite mesmo que doa. Acredite, porque o que vem pode te surpreender, se você não desistir antes. Encha-se de pensamentos que te levantem. Cerque-se de palavras que te lembrem de que ainda é possível. E toda vez que você se perguntar se vale a pena continuar, lembre-se: sim, vale, porque o bem está chegando, e ele vai chegar. Lição 9: sua atitude decide se você constrói ou bloqueia o seu futuro. Sua atitude é a raiz silenciosa de tudo o que você está construindo ou bloqueando na sua vida. Não é algo que você simplesmente tem ou não tem. É uma escolha que você faz todos os dias, a cada momento, especialmente quando as coisas não saem como esperado. Porque quando tudo está indo bem, qualquer um consegue sorrir, qualquer um consegue manter a calma. Mas quando surgem as dificuldades, os imprevistos, quando tudo parece desmoronar, é aí que sua atitude se torna o leme que decide se você continua navegando ou se afunda. Ter uma boa atitude não significa ignorar o que é difícil. Não significa fingir alegria ou se tornar um otimista vazio. Significa escolher responder com maturidade, com serenidade, com direção. Significa que, quando algo dá errado, você não perde o controle. Você respira e se pergunta: e agora, o que posso fazer com isso? Porque sempre há algo que pode ser feito. Sempre há uma ação possível,
uma lição a ser aprendida, uma forma de seguir em frente. E quando você age com essa mentalidade, começa a construir um futuro mais sólido, mais alinhado com quem realmente quer se tornar. Cada vez que você escolhe uma atitude de reclamação, de culpa ou de vitimismo, está bloqueando seu próprio caminho. Está fechando portas, paralisando oportunidades, afastando clareza e crescimento. Porque está colocando sua energia no que falta, no que deu errado, no que está fora do seu controle. E isso só alimenta mais frustração, mais ansiedade, mais desconexão. Mas se você decide mudar o foco e se pergunta: o que depende de mim, o que posso fazer diferente? Como posso crescer com isso? Sua energia muda, sua mente se expande, sua visão clareia, e o futuro começa a se abrir. A atitude não é algo que você deve ter só quando está com vontade. É um treinamento. É uma disciplina mental e emocional que se fortalece com a prática. Toda vez que você enfrenta uma dificuldade e escolhe responder com calma, está fortalecendo sua atitude. Está criando uma marca interna. Está dizendo à sua mente: sim, isso é difícil, mas eu sou maior do que isso. E esse modo de reagir vira a sua nova base. Uma base que não se abala com qualquer tempestade. Quando acordar, não pergunte como está o mundo. Pergunte como você vai escolher estar hoje. Porque o mundo terá caos, terá problemas, terá mudanças inesperadas. Mas você sempre poderá escolher com que atitude enfrentá-los. Com medo ou com coragem, com resignação ou com propósito. Com queixa ou com responsabilidade. Essa escolha muda tudo. E quando feita com constância, você começa a atrair novas respostas, novas pessoas, novas possibilidades. No estoicismo, a atitude está no centro da virtude. Sêneca dizia: não podemos escolher as circunstâncias, mas podemos escolher nossas reações. Essa é a verdadeira liberdade. Não depender do externo para estar bem. Não esperar que tudo se organize para ser feliz, mas tomar o controle a partir de dentro, escolher sua postura. E essa postura firme, clara, corajosa é o que constrói futuros reais. Faça o exercício. Toda vez que algo não sair como você esperava, pause. Não reaja de imediato. Respire fundo e pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Qual é o próximo passo possível? Qual atitude vai me ajudar agora? Só essas perguntas já mudam o seu cérebro. Você sai do modo vítima e entra no modo criador. Deixa de bloquear sua vida e começa a construí-la com consciência. Você não precisa ter a atitude perfeita. Só precisa decidir que sua atitude não vai depender do caos lá fora, mas da intenção aqui dentro. Que você vai escolher responder a partir do seu centro, dos seus valores, da sua visão de quem quer ser. E quando essa decisão vira hábito, sua vida muda, sua força cresce, seu caminho se abre. Não é mágica. É foco, é vontade, é compromisso com você mesmo. Porque você merece uma vida que avance, que cresça, que floresça. E tudo isso começa com uma decisão silenciosa que você toma todos os dias: a sua atitude. Escolha bem. Escolha com firmeza. E você verá como seu futuro começa a ser construído a partir daí. Lição 10. Construa uma autoconfiança sólida baseada na aceitação e no crescimento contínuo. A autoconfiança sólida não se constrói com aplausos nem com curtidas. Ela não nasce quando tudo está indo bem ou quando os outros dizem que você tem valor. A verdadeira autoconfiança nasce no silêncio, quando você se olha com honestidade e decide se aceitar como é, ao mesmo tempo em que escolhe crescer. Aceitação e crescimento, essas são as duas colunas que sustentam uma segurança interna estável.
Porque não se trata de se sentir suficiente só quando tudo sai perfeito, mas de manter a convicção de que, mesmo com falhas, você está no caminho, está avançando e está aprendendo. Aceitar não é desistir. Aceitar é parar de lutar contra quem você foi, contra o que não fez, contra o que deu errado. É reconhecer sua sombra sem se julgar, para poder enxergar também a sua luz. Porque se você não se aceita, estará sempre buscando validação fora. Estará sempre duvidando de si mesmo toda vez que alguém te criticar ou te ignorar. Mas quando aprende a dizer é assim que sou hoje e estou crescendo, seu centro deixa de depender do barulho externo. Você começa a sentir uma paz que não precisa de aprovação para se manter firme. O primeiro passo para construir essa confiança é observar seu diálogo interno. Escute como você fala consigo mesmo quando falha, quando erra, quando não sabe algo. Você se castiga, se humilha, se compara, então há uma raiz que precisa ser curada. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que ama. Com firmeza, mas com compaixão. Em vez de dizer sou um desastre, diga tenho coisas a melhorar, mas estou em processo. Essa pequena diferença gera um impacto profundo. Sua mente começa a confiar em você quando percebe que você não a ataca, você a orienta. Depois adote a mentalidade de crescimento. Isso significa parar de pensar que tudo em você é fixo. Você não é bom ou ruim em algo por natureza. Tudo pode melhorar com prática, com atenção, com humildade. Se você acredita que não pode mudar, que já é assim e pronto, estará preso numa prisão mental. Mas se entende que tudo pode ser aprendido, inclusive a confiança, então o poder está em suas mãos. Você pode falhar e continuar. Pode errar e crescer. Pode ser imperfeito e ainda assim se sentir forte. Aprenda também a receber feedback sem se desmontar. Nem tudo o que dizem é verdade, mas se alguém te aponta algo, pergunte-se se há algo ali que possa aproveitar. Não encare como um ataque pessoal. Encare como um dado para ajuste. Pessoas confiantes não são as que nunca recebem crítica. São aquelas que sabem o que fazer com ela, que sabem filtrar o útil e descartar o destrutivo. Isso exige maturidade, mas essa maturidade te dá liberdade. Não busque perfeição, busque melhoria constante. Um passo por dia, um erro por lição, um desafio por oportunidade de provar a si mesmo que você pode seguir em frente sem desistir. Aí está o verdadeiro crescimento. E quanto mais você cresce, mais confiança sente. Não porque já sabe tudo, mas porque sabe que pode aprender o que for preciso. Essa certeza é invencível. No estoicismo, a confiança não vem do ego nem do orgulho, mas do domínio de si mesmo. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade está em depender apenas daquilo que você pode controlar. E você pode controlar seu esforço, sua mentalidade, sua reação diante das dificuldades. Se fizer isso, poderá se sentir seguro mesmo sem saber o que virá, porque sua confiança não estará no resultado, mas na sua capacidade de enfrentá-lo. Então comece hoje. Observe-se com calma. Escute sua voz interior. Corrija o que te sabota. Reforce o que te impulsiona. Reconheça o seu valor, não pelo que faz perfeitamente, mas pelo seu compromisso de seguir em frente. Construa uma confiança que não desmorone quando o mundo não aplaudir, que se mantenha firme no silêncio, que te acompanhe quando ninguém mais estiver por perto, porque essa é a autoconfiança que te transforma por dentro e muda tudo por fora. Ela não se constrói em um dia, mas a cada dia você pode fortalecê-la. Cada decisão consciente, cada ato de compaixão consigo mesmo, cada passo rumo ao seu crescimento conta. E um dia, sem perceber, você vai notar que já não duvida tanto quanto antes, que já não depende tanto do que vem de fora,
que você é seu próprio apoio. E isso, acredite, é uma liberdade que não tem preço. Lição 1. Supere o medo e a dúvida, enfrentando-os com ação e reprogramação mental. O medo e a dúvida não são inimigos que você precisa eliminar. São sinais que te mostram onde está o limite que você precisa ultrapassar. Eles não são muros reais, são sombras projetadas pela sua mente. Mas se você não os enfrenta, se os evita, se lhes entrega o controle, acabam se transformando em prisões invisíveis que paralisam a sua vida. Aquilo que mais te assusta, aquilo que mais te faz duvidar, provavelmente é exatamente o que você precisa encarar de frente. Porque você não pode avançar se não reconhece o que está te bloqueando por dentro. O primeiro passo é observar. Faça uma pausa e pergunte a si mesmo com total honestidade: do que tenho medo, o que mais duvido em mim? Talvez você tema fracassar, decepcionar, não ser suficiente, não estar pronto. Talvez duvide da sua capacidade, do seu merecimento, da sua voz. Essas emoções não surgem porque você é fraco, surgem porque sua mente foi condicionada pelo passado. E enquanto você não questionar essas crenças, elas continuarão se repetindo como se fossem verdades. Mas não são. São apenas pensamentos, e os pensamentos podem ser reprogramados. Toda vez que surgir um não consigo, um não sei, um e se tudo der errado, você tem uma oportunidade. Pode parar e perguntar: isso é um fato ou é apenas uma história que estou me contando? Que evidência tenho de que isso é verdade? Que outra interpretação é possível? E se você substituir esse pensamento limitante por outro mais realista, mais positivo, mais alinhado com sua visão, já está dando o primeiro passo rumo à liberdade mental. Agora, depois da reprogramação, vem a ação, porque não basta pensar diferente. Você precisa agir diferente. E não precisa ser algo grande. Você não precisa saltar no escuro. Apenas dê um passo pequeno, consciente, mas firme. Uma mensagem que você vem adiando, uma decisão que evita, uma tentativa que ainda não teve coragem de fazer. Faça, mesmo com medo, mesmo sem se sentir pronto. Porque o medo não desaparece antes da ação, ele desaparece durante a ação. E toda vez que você age apesar do medo, algo dentro de você muda. Sua mente começa a confiar. Seu corpo deixa de se contrair diante do desconhecido. Sua autopercepção se fortalece. Você deixa de ser alguém que foge e se torna alguém que enfrenta. E isso, repetido dia após dia, é o que constrói a verdadeira confiança. Não a confiança de quem já tem todas as respostas, mas a de quem sabe que pode avançar mesmo sem tê-las. O medo perde poder quando você se move, e a dúvida se dissolve quando você decide. O pior que pode fazer é esperar sentir-se seguro para agir. Essa segurança que você espera não vai aparecer do nada. Ela precisa ser construída com movimento, porque a segurança vem da experiência, não da teoria. E para ter experiência, é preciso fazer, tentar, corrigir, aprender. Só assim se quebra o ciclo. No estoicismo, o medo era visto como uma reação natural, mas não como uma bússola confiável. Marco Aurélio dizia: não deixe que o futuro te assuste. Você o enfrentará, se chegar, com a mesma razão que hoje te sustenta. Essa razão é a clareza. E a clareza nasce quando você observa o medo sem dar a ele o controle. Quando entende que sentir medo não significa que está falhando, significa que está crescendo. Transforme essa prática em hábito. Quando sentir medo ou dúvida, escreva, dê um nome. Depois questione: que parte disso é real? Que parte está sendo ampliada pela minha mente? Em seguida, transforme e substitua o pensamento por uma frase de empoderamento, por uma visão mais útil. E finalmente, haja. Dê um passo.
Não importa se é pequeno, contanto que seja para frente. Faça isso todos os dias e verá que aquilo que hoje te bloqueia, amanhã será o ponto de partida da sua transformação. Não se trata de não ter medo. Trata-se de aprender a viver com ele sem deixá-lo te parar. Trata-se de reeducar sua mente, de treiná-la novamente para ver possibilidades em vez de perigos. E cada vez que você faz isso, não está apenas superando um limite, está expandindo sua identidade. Você não é seu medo, você não é suas dúvidas. Você é quem decide o que fazer com elas. Então decida se mover, decida questionar, decida crescer, porque sua liberdade está logo atrás daquilo que hoje te assusta. E se você enfrentar isso com ação e clareza mental, tudo começa a mudar. Lição 12. Defina e lembre diariamente as qualidades do seu eu ideal para fortalecer sua identidade positiva. A pessoa em que você deseja se transformar não é um sonho distante. É uma direção concreta que você pode seguir hoje. Mas para caminhar em direção a esse eu ideal, primeiro é preciso defini-lo com clareza. Se você não sabe quem quer ser, qualquer caminho parece servir, e você acaba reagindo no automático, se adaptando ao ambiente ou repetindo antigos padrões. Mas quando tem bem definido como se comporta, como pensa e como age essa versão de si que você quer incorporar, sua mente começa a se alinhar com essa imagem. E isso muda tudo. Sua identidade não está gravada em pedra. Ela é moldada pelas suas decisões, pelos seus hábitos e pelos pensamentos que você mais repete. E você pode reprogramá-la se der à sua mente instruções claras. Por isso, escolher conscientemente 3 palavras que descrevem o seu eu ideal não é um jogo de motivação. É uma estratégia de foco. É um lembrete diário que te conecta com o que está construindo. Palavras como disciplinado, corajoso, presente podem se tornar âncoras que orientam seu comportamento, mesmo nos momentos mais difíceis. Pense por um instante como seria a sua melhor versão. Quais qualidades ela teria? Que tipo de energia ela transmitiria ao entrar em um ambiente? Como responderia aos desafios? Quais hábitos cultivaria? Escreva. Dê nome. Escolha 3 atributos que representem essa versão elevada de você mesmo. E não apenas pense nisso, repita todos os dias. Em voz alta, se possível. Escreva, se isso te ajuda. Leia toda manhã e toda noite, não como uma fórmula mágica, mas como um lembrete de rumo. Isso não é afirmação vazia, é treino mental. Cada vez que você repete essas palavras com intenção, está ativando redes neurais que fortalecem essa identidade. Está dando ao seu cérebro uma direção. Está dizendo, é isso que eu quero cultivar. É isso que estou me tornando. E pouco a pouco, seu comportamento começa a se ajustar, não por obrigação, mas por coerência. Porque sua mente busca agir de acordo com aquilo que acredita que você é. E aqui está o ponto-chave. Não se trata de ser perfeito nessas qualidades todos os dias. Trata-se de se lembrar delas todos os dias, para que estejam presentes quando mais precisar. No dia em que sentir vontade de procrastinar, lembre-se que você é disciplinado. No dia em que o medo te travar, lembre-se que você é corajoso. No dia em que tudo for barulho, lembre-se que você é presente. Assim você não apenas reage como sempre, você escolhe a partir do seu eu ideal. E isso repetido diariamente, te transforma. É importante entender que o ambiente ao redor vai tentar te distrair. E emoções, impulsos, críticas externas, tudo isso pode nublar sua visão. Mas se você tiver uma bússola interna clara, se carregar essas 3 palavras como um mantra silencioso, você retorna ao seu centro. Você não se perde tão facilmente. Você se reencontra com rapidez. E é isso que você precisa, uma forma de se reconectar com sua essência no meio do caos. No estoicismo, a identidade virtuosa era construída de forma deliberada.
Eles não deixavam o caráter ao acaso. Epicteto ensinava que devemos agir como se já fôssemos a pessoa que queremos ser, porque não há transformação sem direção. E essa direção se sustenta melhor quando vira prática diária, não apenas inspiração momentânea. Torne isso simples. Programe alarmes no seu celular que te lembrem das suas 3 palavras. Coloque-as onde possa ver no espelho, no fundo de tela, na mesa de trabalho. E toda vez que as vir, pare por 10 segundos. Respire e pergunte-se: estou agindo hoje em coerência com essa identidade? Não se culpe se a resposta for não. Apenas redirecione. Tente novamente. Porque isso não é uma corrida, é um treinamento. E treinamento exige repetição. Com o tempo, você começará a perceber que não precisa mais se lembrar tanto de quem é, porque você já terá se mostrado, porque já estará vivendo isso. Essa identidade já não será apenas uma aspiração, será a sua realidade. E isso não acontece por acaso. Acontece porque você decidiu lembrar disso todos os dias, porque definiu com clareza o seu ideal, porque caminhou nessa direção, mesmo nos dias de dúvida. E isso, pouco a pouco, te transforma na versão de si mesmo que você sempre soube que poderia ser. Lição 13. Pensar positivamente aumenta neurotransmissores que geram felicidade e bem-estar e melhora a saúde física. O que você pensa não fica apenas na sua mente. Cada pensamento positivo, cada instante de gratidão genuína, cada visualização de esperança tem um impacto direto no seu corpo. Não é apenas uma mudança emocional, é biológica. Quando você escolhe pensar de forma positiva, quando treina sua mente para focar no que você tem, no que está funcionando, no que pode construir, seu cérebro responde liberando dopamina e serotonina. Essas 2 substâncias químicas não são apenas nomes de laboratório, são as responsáveis por você sentir alegria, motivação, paz e conexão. E o mais poderoso é que você pode ativá-las com o seu foco diário. A dopamina te impulsiona. É o neurotransmissor da conquista, do progresso, da recompensa. É ativada quando você visualiza uma meta e dá passos em direção a ela. A serotonina regula seu humor, equilibra sua energia e fortalece sua autoestima. Ambas ajudam você a se sentir mais forte diante do estresse, mais resiliente diante das adversidades. E ainda reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse crônico. E isso importa, porque o cortisol elevado não apenas aumenta a ansiedade e a irritabilidade, ele enfraquece seu sistema imunológico, prejudica seu sono, aumenta a inflamação no corpo e afeta sua saúde cardiovascular. Treinar sua mente para pensar positivamente não é negar a realidade, é escolher em qual parte da realidade focar. E esse foco se transforma em química. A ciência já demonstrou repetidas vezes: pessoas que cultivam o otimismo têm menos inflamação, melhor frequência cardíaca, digestão mais eficiente e até uma recuperação mais rápida de doenças. Sua saúde está profundamente entrelaçada com sua mentalidade. Não dá para separar uma da outra. Por isso, cada manhã é uma nova chance. Ao acordar, seu cérebro está em um estado altamente receptivo. E os primeiros pensamentos do dia determinam sua química interna para o resto do dia. Se você começa com reclamações, preocupações ou pensamentos negativos automáticos, ativam um estado mental que sabota sua energia logo no início. Mas se você escolhe conscientemente começar com gratidão, com uma afirmação positiva, com a visualização de algo que te inspira, inicia o dia com uma bioquímica de bem-estar. Torne isso prático. Você não precisa fingir estar feliz o tempo todo. Só precisa incluir hábitos simples que elevem seu estado mental. Por exemplo, escreva todos os dias 3 coisas pelas quais você é grato. Não importa se são pequenas.
Seu cérebro não mede o tamanho da gratidão, ele apenas registra que você está focado no positivo. Ou dedique 5 minutos para imaginar um momento do dia que te entusiasma, mesmo que seja algo simples, como uma conversa, uma caminhada ou uma tarefa concluída. Isso ativa a dopamina. Você também pode repetir frases poderosas como "tudo o que preciso está dentro de mim" ou "sou capaz de lidar com qualquer desafio que surgir". Não por mágica, mas porque essas palavras criam uma resposta bioquímica diferente das frases de medo ou derrota. No estoicismo, essa conexão entre corpo e mente já era compreendida de forma profunda. Sêneca afirmava que a alma que vive em paz dá saúde ao corpo, e Marco Aurélio escrevia que a felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Hoje, a ciência apenas confirma o que os antigos já praticavam, que cultivar a paz interior tem efeitos reais sobre a saúde física, e que a forma como você pensa pode ser medicina ou veneno. Não se trata de sorrir quando não tem vontade, nem de negar o que dói. Trata-se de escolher ativamente pensamentos que te ajudem, que te elevem, que te permitam agir com clareza em vez de medo. Sua mente é um laboratório, e você é o químico que decide qual fórmula repetir. Se repete pensamentos sombrios, gera um estado sombrio. Mas se treina sua mente para buscar o que é construtivo, para focar no presente, para confiar no possível, então seu corpo responde com energia, saúde e equilíbrio. Torne isso um compromisso diário. Você não precisa mudar todo o seu mundo externo para começar. Só precisa mudar a forma como o vê, como o interpreta, como pensa sobre ele. E a partir disso, seu corpo e toda a sua vida começarão a mudar também. Porque quando você cultiva pensamentos positivos com constância, não apenas melhora seu estado mental, você começa a se curar de dentro para fora. E isso, dia após dia, te transforma. Lição 14. Estabelecer um GPS mental ao despertar define o rumo emocional e mental do seu dia. Cada manhã é uma nova oportunidade para escolher como você quer viver o seu dia. Antes que o barulho do mundo te alcance, antes que as mensagens, as urgências ou os pensamentos automáticos assumam o controle, existe um instante sagrado. Esse momento, logo ao despertar, é o mais poderoso do seu dia. É ali que você pode configurar o seu GPS mental, sua direção emocional, seu foco. O que você pensa e sente nesses primeiros minutos pode determinar como você reage, como decide e como interpreta tudo o que acontecerá ao longo da jornada. E o mais importante é você quem pode decidir. Não se trata de acordar e ver como se sente por padrão. Trata-se de assumir o controle. De se perguntar: como quero me sentir hoje? Com qual atitude quero viver este dia? Talvez você escolha gratidão, talvez calma, foco, determinação ou alegria. O que importa não é sentir isso imediatamente, mas declarar isso como ponto de partida. Porque sua mente, como qualquer sistema de navegação, precisa de uma direção clara para não vagar sem rumo. Quando você decide seu estado mental ao começar o dia, está dando à sua mente uma instrução objetiva. Se, por exemplo, você repete com intenção: hoje escolho agir com paciência e clareza, seu cérebro começa a se organizar ao redor dessa ideia. Ele filtra os estímulos de forma diferente. Percebe os acontecimentos sob essa ótica. E como resultado, você reage de forma diferente. Não é mágica. É programação. Chame como quiser intenção, propósito diário, foco mental. O que você não pode fazer é deixar isso nas mãos do acaso. Porque se você não define seu GPS emocional, outros farão isso por você. As redes sociais, as notícias, as obrigações, as conversas negativas, tudo isso pode arrastar sua mente para estados de ansiedade, estresse ou confusão se você não tiver ancorado sua direção desde o início. Transforme isso em um ritual simples.
Ao acordar, antes de olhar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, sente-se por um momento ou permaneça de olhos fechados por alguns segundos. Respire fundo e pergunte a si mesmo: quem quero ser hoje? Com que energia quero viver este dia? Depois, escolha uma afirmação que reflita essa escolha. Por exemplo, hoje sou focado e calmo. Hoje me abro para o que é bom. Hoje respondo com amor, não com reatividade. Repita várias vezes. Escreva se isso te ajudar. Leve essa frase com você ao longo do dia como um ponto de ancoragem. E quando sentir que o estresse está tomando conta, quando o caos externo surgir, lembre-se dessa frase. Volte ao seu GPS. Pergunte-se se está indo na direção que escolheu. E se não estiver, redirecione. Essa é a vantagem de ter um foco mental claro. Você pode corrigir a rota sempre que se desviar. Não precisa ser perfeito. Nem sempre você vai se sentir na sua melhor versão. Mas se repetir esse hábito com constância, perceberá algo poderoso que já não vive mais reagindo, mas escolhendo. Que as emoções já não te arrastam como antes, porque você construiu uma base interna sólida. E isso transforma a maneira como você vive. Os estoicos entendiam essa prática profundamente. Marco Aurélio, em suas meditações, começava cada dia lembrando a si mesmo o que poderia esperar do mundo: desafios, ignorância, conflito. Mas também se lembrava do seu poder interior de se manter firme, justo, paciente. Para ele, estabelecer seu estado mental pela manhã não era apenas um ato espiritual, era uma ferramenta de autogoverno. Uma forma de não se perder na confusão do mundo. Hoje você pode fazer o mesmo. Você não precisa controlar tudo o que acontece. Só precisa controlar como decide começar. E esse início, definido com clareza, pode ser a diferença entre um dia caótico e um dia consciente. Não deixe sua mente no piloto automático. Não acorde à mercê do ambiente. Assuma o controle. Defina seu GPS emocional a cada manhã. Decida como quer se sentir, como quer responder, como quer viver. E verá pouco a pouco que está se tornando a pessoa que escolhe sua direção a cada dia, em vez de seguir uma rota que não escolheu. Esse é o verdadeiro poder. E está em suas mãos, desde o primeiro segundo do dia. Lição 15. Aceitar o que você não pode mudar é o início da felicidade duradoura. Há coisas que, por mais que você queira, não poderá mudar. Existem pessoas que não vão agir como você espera, situações que não se resolverão como você sonhava, momentos que não voltarão e decisões que já foram tomadas. E quanto mais você luta contra isso, quanto mais resiste, mais dor gera. A frustração não vem do que acontece fora, vem do desejo interno de que as coisas sejam diferentes. E quando essa expectativa colide com a realidade, surge o sofrimento. Mas há um ponto de virada, um momento em que você pode escolher continuar lutando contra o que está fora do seu controle ou aceitar. E é nessa aceitação que começa a verdadeira paz. Aceitar não é se render. Aceitar não é se resignar. Aceitar é compreender que sua energia é limitada e que é sábio não desperdiçá-la com aquilo que você não pode controlar. É dizer, isto é assim, eu não gosto, eu não teria escolhido isso, mas está aqui. O que posso fazer com isso? Aí começa a sua liberdade. Porque quando você solta a necessidade de que tudo seja como você gostaria, se abre para ver o que realmente está presente, para descobrir o que ainda pode ser transformado, para valorizar o que permanece. Talvez você tenha perdido algo importante. Talvez alguém tenha falhado com você. Talvez você não entenda por que está passando pelo que está passando. Mas se você continua preso à ideia de que isso não deveria estar acontecendo, só acumula raiva, ansiedade, tristeza e culpa.
Por outro lado, se você faz uma pausa e respira fundo, pode dizer a si mesmo: não sei porquê, mas isso faz parte do meu processo. E vou enfrentar com dignidade. Essa atitude não muda a situação, mas muda completamente sua experiência interior. A aceitação abre espaço para a gratidão, para olhar ao redor e perceber o que está certo, o que ainda está com você, o que ainda pode cuidar e construir. Permite reconhecer que mesmo em meio ao caos, existe algo pelo qual você pode agradecer, um momento de calma, uma palavra de apoio, uma lição inesperada. Você não precisa que tudo seja perfeito para se sentir em paz. Precisa soltar a ilusão de que tudo deve ser perfeito. No estoicismo, este é um dos fundamentos mais profundos. Epicteto foi claro: algumas coisas dependem de nós, outras não. A sabedoria começa ao distinguir entre elas. Esse princípio pode parecer simples, mas se você o aplicar, muda sua vida. Porque sempre que enfrentar uma situação difícil, poderá se perguntar: isso depende de mim? Posso mudar isso? Ou só posso mudar como reajo? E se a resposta for que não depende de você, então sua tarefa não é mudar, é aceitar. É fazer as pazes com o que é e agir a partir desse lugar de serenidade, não de resistência. Isso exige prática. Nem sempre será automático. Sua mente está condicionada a reagir, a querer controlar, a resistir. Mas cada vez que você escolhe conscientemente aceitar algo que não pode mudar, sua mente se treina novamente. Ela se fortalece, aprende a soltar mais rápido, a sofrer menos, a viver mais leve. E isso, com o tempo, te torna mais livre. Torne isso um exercício diário. Quando algo te irritar, pare. Pergunte: isso está nas minhas mãos? Se não estiver, respire fundo. Diga a si mesmo: eu aceito esta realidade. Não vou perder minha paz por algo que não posso controlar. Depois, direcione sua energia para algo útil, algo que você possa fazer, algo que possa melhorar. Essa transição, essa mudança de foco, é o verdadeiro poder. É deixar de ser vítima do externo e tornar-se criador da sua experiência interna. E não se trata apenas de aceitar o que está fora. Às vezes, é preciso aceitar a si mesmo, seus erros, seus limites, sua história, não para se acomodar, mas para crescer a partir de um lugar de amor, não de punição. Porque você não pode construir nada sólido sem antes aceitar o terreno em que está pisando. E você está exatamente onde precisa estar para dar o próximo passo. Mas esse passo só pode nascer da calma, da aceitação, da gratidão silenciosa por aquilo que está em você. Aceitar o que não pode ser mudado não te enfraquece, te devolve a força. Porque ao soltar o impossível, você recupera o essencial, recupera clareza, recupera foco, recupera paz. E a partir disso, tudo se torna possível. É aí que começa sua verdadeira felicidade. Não uma felicidade superficial baseada em tudo dar certo, mas uma felicidade profunda, enraizada na sua capacidade de viver com o que é, sem deixar de construir o que pode ser. Se você chegou até aqui, parabenize-se. Nem todos chegam ao fim, mas você chegou. E isso diz muito sobre você. Diz que está comprometido com sua mudança, que não aceita viver no automático, que deseja transformar sua mente e sua vida a partir de dentro. Agora torne isso ainda mais poderoso. Volte a escrever nos comentários a frase: hoje escolho pensar positivo. Sou estoico. Não importa se já escreveu no início, repeti-la grava mais fundo no seu subconsciente. É sua declaração, seu compromisso, sua âncora para os dias difíceis. E lembre-se sempre: você não é o que te acontece. Você é o que decide pensar diante do que te acontece. E hoje, você escolheu pensar positivo.